Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Eu glorifico muito a Deus pela oportunidade, glorifico muito ao Senhor pela sua palavra e que o Senhor venha abençoar a cada um que ver e ouvir esta mensagem do Senhor. Que todos nós possamos ser abençoados, edificados e fortalecidos pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 10 e 11, onde o apóstolo Paulo diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Igreja, Paulo, na palavra do Senhor, ele nos exorta acerca da nossa responsabilidade como homens e como mulheres de Deus. Paulo, ele nos traz a realidade daquilo que de fato nós precisamos fazer para que possamos ficar firmes contra as investidas do inimigo. Paulo, ele nos traz, ou ele nos exorta e nos mostra na palavra do Senhor que somos nós que devemos buscar forças em Deus e não aguardar que o Senhor nos fortaleça, porque de fato o Senhor, ele nos fortalece. No livro de Salmo 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz que o Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Mas aqui já no Novo Testamento, no livro de Efésios 6, 10 e 11, Paulo, ele nos exorta, dizendo que nós devemos buscar. Quando ele fala revesti-vos e fortalecei-vos, é algo que nós devemos fazer. Então é a nossa proatividade, é a nossa disposição, é o nosso levantar, mediante aquilo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. E se nós analisarmos todo o contexto do livro de Efésios, Paulo nos ensina aquilo que de fato nós devemos tomar posse e praticar na nossa vida cristã, porquanto são procederes de homens e mulheres de Deus. Nos ensina a caminhar na luz, nos exorta acerca da unidade da igreja, como devem agir os crentes. Paulo também nos ensina acerca de pais e filhos, na vida conjugal. Então, irmãos, tudo isso que Paulo está nos ensinando na carta aos Efésios é para que nós venhamos a viver de acordo com a palavra do Senhor. E se nós andarmos conforme a palavra de Deus nos ensina, de fato, igreja, é uma realidade que levantes virão contra nós. As situações ou os lugares que nós estaremos inseridos, o ambiente em que nós estaremos inseridos, talvez vai tentar nos trazer, as pessoas vão tentar nos diminuir, vão tentar nos abater, vão tentar nos desanimar com suas chacotas, com suas zombarias, com seus escarnecimentos, certo? Mas, de fato, Paulo, ele traz, logo após ter ensinado tudo isso ao povo, logo após ele também ter nos ensinado tudo isso dentro da palavra de Deus, ele conclui dizendo, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque o inimigo, ele vem senão para matar, roubar e destruir, e ele anda ao derredor, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, igreja, veja bem o que acontece com essa palavra, veja bem a aplicação dela sobre a nossa vida. Se o inimigo, ele anda ao derredor, mas o anjo, ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus, e este mesmo anjo que acampa ao redor daqueles que temem a Deus, ele nos livra, ele nos dá o escape.
Então nós entendemos que o inimigo ele está afastado, mas ele está vigiando também a nossa vida. Ao passo em que se no momento de brecha, no momento de fraqueza, eu der legalidade, eu der lugar para ele, ele já não vai mais estar em derredor, mas ele vai estar ao redor, ele vai estar mais próximo de mim. E como eu sendo homem de Deus, você sendo mulher de Deus, e você não querendo que ele se aproxime mais de você, então você, eu, todos nós, precisamos então buscar forças no Senhor, buscar o fortalecimento em Deus, nos levantarmos para clamar ao Senhor pela sua misericórdia, nos levantar para clamar ao Senhor por uma direção. E o Senhor, que é justo, que é longânimo, que é benigno, ele há de entrar com provisão sobre a nossa vida, assim como ele fez com Davi. 1 de Samuel, capítulo 30, ali Davi e os seus seguidores chegam a Ziclag e eles contemplam uma devastação, eles contemplam uma destruição, e a cidade, aquele lugar foi todo queimado. As duas mulheres de Davi, os filhos e filhas de seus seguidores, as mulheres de seus seguidores, foram todos sequestrados, foram tudo levado embora pelos amalequitas. E ali a situação foi tão dramática, tão drástica, que aquelas pessoas, elas choraram, mas elas não tiveram mais força para chorar. E naquele momento, eles queriam apedrejar a Davi. Eles queriam apedrejar a Davi de tão desesperadora que era a situação. Então Davi se encontra num ambiente opressivo, num ambiente em que as pessoas queriam matá-lo por conta daquilo que elas estavam contemplando com seus olhos. Então foi uma situação devastadora para aquelas pessoas. E Davi, então, a palavra do Senhor diz que ele se levanta e encontra ânimo no Senhor. Em outras traduções, a palavra do Senhor diz que ele fortaleceu-se no Senhor. Então Davi se fortaleceu em Deus. Ele se levantou, buscou forças em Deus e clamou ao Senhor por uma direção. Se era para que eles seguissem ou perseguissem os invasores, e se eles os alcançaria. E o Senhor deu a direção, o Senhor deu o aval, o Senhor deu a autorização para Davi seguir e perseguir aqueles invasores amalequitas. E o Senhor não somente proveu a força mediante a atitude de Davi, como também Deus permitiu e abençoou que Davi e seus seguidores massacrassem os amalequitas, tomassem de volta tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi sequestrado, e também o Senhor abençoou que os rebanhos e as manadas dos amalequitas, Davi também levou de volta para Ziclag. Então veja bem o que é uma atitude dentro de uma situação que nós estamos vivendo. Davi, ele buscou forças em Deus. Ele buscou forças em Deus. Ele não aguardou que Deus o fortalecesse, mas ele se levantou e buscou forças no Senhor. E o Senhor proveu o livramento, o Senhor proveu a direção, aliás, o Senhor proveu o caminho e o Senhor proveu a restauração e a restituição. De maneira que a murmuração, os questionamentos não vão causar nenhum efeito benéfico para nós. De fato, dentro de circunstâncias adversas que nós vivemos, nós precisamos sim buscar forças no Senhor e nos revestir da armadura de Deus, que é a sua palavra, para que possamos, em todo o tempo, estarmos firmes, de pé, ainda que as setas, os dardos inflamados do inimigo, ele venha contra a nossa vida, mas eles baterão na armadura, que é a palavra do Senhor, e cairão por terra em nome de Jesus. Que fique esta palavra para os irmãos, que você possa curtir e se inscrever no canal, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Um abraço e até mais.